A paz de Deus, meus irmãos, tudo bem? Espero ter encontrado os irmãos bem nesse dia de hoje. Irmãos, não sei o que está acontecendo com essa iluminação aqui, né? Nunca ficou desse jeito, ó, claro, desse jeito do lado aqui. Mas vamos assim mesmo, né? Deus sabe todas as coisas. Irmãos, estava aqui com um tempo aqui examinando essa escritura e eu queria aproveitar para passar para os irmãos uma parte. Aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, irmãos? Capítulo 3, ele disse assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tão pouco ainda, agora podeis. Porque ainda sois carnais, presta atenção nisso aqui, ó. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois vós porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Né, irmãos? Aqui até ali um pouquinho mais. Irmãos, que estou falando sobre um vídeo que eu coloquei, o último vídeo que eu coloquei, né, no canal da igreja, nesse canal aqui, falando sobre o que acontece quando pessoas se reúnem na presença de Deus. Se os irmãos assistir o vídeo e prestar atenção, eu estou falando do que, irmãos? De coisas espirituais. Estou falando de coisas espirituais, né? Portanto, veio vários comentários no vídeo de pessoas falando que eu, como ancião regional, estava preparando a Irmandade para uma junção da CCB com a CCA. Meu Deus do céu. Aí, hoje, lendo essa palavra, eu entendi por que que isso acontece. Aqui diz aqui, ó, no capítulo 2, versículo 14 da mesma carta, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que eu queria falar para os irmãos? Eu falei de coisas espirituais, coisas maravilhosas que aconteceu. Eu dei testemunho do Senhor. E ainda quis dizer que não importa o ministério, igual o apóstolo Paulo falou aqui. Uns falam que é de Paulo e outros de Apolo. Não importa, irmãos, o ministério. O que importa é a comunhão, porque quando você está na comunhão, você está em Deus que dá o crescimento. Mas quando você fala, e eu creio que pela internet, eu falo a homens espirituais, mas muito mais a homens carnais, acontece o que aconteceu. Quanta gente, eu vou falar com você aqui, que às vezes assiste o vídeo e fica preocupado com isso ou com aquilo.
A última coisa que você se preocupa às vezes é o Senhor. É o Senhor Deus que está aonde Ele quer estar. Ontem, aqui na frente, antes de eu ir embora, eu vi um missionário pregar para um irmão desviado da congregação, parado, e falar coisas que só ele sabia. Coisas que Deus falou com esse irmão aos 11 anos de idade. E depois, quando o missionário virou as costas, o camarada teve coragem de falar contra o missionário. Só porque é outro ministério. Então fala para mim, quem revelou para ele? Foi o diabo? Foi o diabo que revelou para ele? Enquanto o homem não deixar de ser carnal, carnal é aquele homem que está ligado em placa de igreja. Não estou dizendo que não tem que ter. Nós precisamos estar em algum lugar. Mas não sabe reconhecer outro homem de Deus. E isso é culpa das lideranças que ensina desse jeito. Vocês irão pagar caro, porque fica fazendo da irmandade presa sua. Presa sua. A ponto da sua própria irmandade, dos que eram da igreja, não saber reconhecer quando Deus falou com ele, por causa que não era do mesmo ministério. Isso é espiritual, irmão? Ou isso é carnal? Alguém no comentário me acusou de 1001 coisa. Que eu recebo ordem do irmão Trevisan, agora eu vou receber ordem do irmão Marsola. Fala para mim, irmão. Eu não devia receber ordem do Senhor? Eu falo aqui de coisas espirituais, coisas celestiais, coisa que Deus fez. Você acha que esses homens são o quê? E outra coisa, você que vive de igreja em igreja, para você nenhuma igreja presta, o problema está em você. O problema está em você. Porque problemas e dificuldades, aonde estiver o homem na frente, eu digo, há homens que estão na frente de obras e são carnais. Não tem nada de espiritual. Mas você tem que ser espiritual para você entender, firmar no Senhor. Vai para a igreja A, vai para a igreja B, nenhuma presta. É porque aqui isso, porque aqui aquilo, porque aqui isso, porque aqui. Fica no mundo. Fica no mundo para ver se é melhor. Outro fala, eu sou um desigrejado. Irmão, o adversário hoje tem feito muitas ciladas para os crentes. E muitas delas estão dentro da igreja. Eu vou falar para os irmãos, eu tenho 35 anos de idade. Mas antigamente o adversário desviava o crente e arrancava ele da igreja. Hoje ele desvia o crente e deixa dentro da igreja, porque não faz a menor diferença. E lá dentro da igreja, ele desvia mais uns 3, 4. A ponto de que quando você fala algo espiritual, a igreja não entende. E hoje, lendo essa palavra, eu entendi o que aconteceu. Eu falei do que é espiritual. Eu já vi Deus fazer igual vi Deus falar ontem na boca do irmão que é missionário. Nunca vi. Veio de Minas, estava passando aqui. Aqui é perto de uma rodoviária, irmão. Então muita gente passa aqui. E eu vi Deus falar. E ao mesmo tempo eu vi a pessoa perder o que foi falado. Por cabeça dura, por ser homem natural.
para não ver as coisas espiritual. Eu vou falar para você uma coisa, para todos os irmãos que estão escutando. Se você não for homem espiritual, você não conhece a voz do seu pastor, porque ele fala na espiritualidade. Ele fala na espiritualidade. É esse o pastor que deixa 99 e vai falar com uma. Esse aí é ele. Então tá aqui, irmãos, essa parte aqui que eu estava examinando no dia de hoje e senti no coração de fazer esse vídeo para os irmãos, tá bom? E foi difícil, viu? Não queria gravar não o celular. Mas Deus abençoe a todos os irmãos, fiquem com Deus, né? Ajuda nós, irmão, compartilhe o vídeo, né? Inscreva no canal se não é inscrito. E serve a Deus com alegria. Ajuda nós a anunciar o Evangelho, porque não está fácil, tá bom? Por causa de homens carnais, muitas ovelhas estão se perdendo do aprisco do Senhor. Naquele último dia vai ter um preço muito caro, isso daí, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos, fiquem com Deus, a paz de Deus a todos.